prontos, ó Pai, para receber, Senhor, a Tua palavra e sairmos daqui, ó Pai, regozijando, ó Deus, e transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Apresentaram um jogral aqui nessa noite, mas esqueceram de falar da mãe plena. Eu sou a mãe plena. Plenamente estressada, plenamente brava, plenamente sincera. Então, eu me identifiquei nesta noite como sendo a mãe plena. E eu acredito que algumas aí também. Amém? Eu gostaria de abrir as nossas Bíblias aqui em Gênesis. Não é fácil não, viu, irmãs? No livro de Gênesis 3, capítulo 3 e o versículo 20. É só um versículo, eu vou estar lendo para nós nos adiantarmos, amém? Está escrito assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os ser viventes. Amém? Pode se assentar, algumas Bíblias têm outras traduções. Amém? Quero primeiramente dizer que eu sou grata ao Senhor por estar nesta noite, neste lugar. Né? Sou muito grata a Ele por Ele ter me dado a dádiva de estar nesta noite e de ser mãe. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos o quanto, só nós mulheres sabemos o que passamos. E ao decorrer desta semana eu falei: Senhor, eu preciso falar algo da Tua palavra. Deus, eu preciso trazer algo para a Tua igreja. E aí eu comecei a meditar na palavra, né? Comecei a meditar em várias mulheres da Bíblia. Comecei a meditar em várias mulheres que foram mães e tiveram, né, a experiência de ter um filho. E eu comecei a olhar, passei ali por Sara, que não tinha filho, mas o Senhor ali fez a ela uma promessa, e ela, por ser mulher, por ser ansiosa, quis adiantar o processo, dando a sua serva para gerar. Aí passei por outras mulheres, uma mulher totalmente estratégica, Joquebede. Uma mulher que no desespero de ver o seu filho crescendo, escondido dos homens, escondido do rei, que queria matar os meninos daquela época. Ela foi estrategista. Ela guardou o seu filho até quando ela pôde. Quando ela não pôde mais, ela colocou num cestinho e deixou ele ir a rio afora. Mas ela foi estratégica porque ela sabia que a filha do rei se banhava naquele rio. Ela não simplesmente deixou o filho dela, não. Ela sabia, na hora exata eu vou fazer isso, e o Senhor lhe deu estratégia. E eu comecei, irmãos, a olhar por várias mulheres, por várias mães da Bíblia. E eu comecei a me colocar no lugar delas. E aí então eu cheguei em Eva, lá no começo da Bíblia. O Senhor Deus fez o homem, como todo mundo conhece a história. O Senhor Deus viu. Porque as palavras que nós ouvimos, as ministrações que nós ouvimos de Eva, foi tão somente que Eva deixou ouvir a voz do inimigo, deixou ser levada pela voz do inimigo, deixou ser enganada pela serpente. Até então, essa é a história que nós ouvimos. Mas ao ler o livro, ao ler a palavra, eu comecei a analisar
Quando eu engravidei da Beatriz, eu tinha a minha avó que me orientava. Olha, filha, quando você chegar no hospital, você não grita. Você pode estar com muita dor, mas você não grita, não faça escândalo. Por que será que a minha avó falou isso? Porque eu sou uma mulher plena, plenamente escandalosa. Então, o que a minha avó fez? Filha, não grite, por mais que você esteja com dor. Fica ali, que na hora certa, peça ajuda, calma, peça ajuda com educação. E ali tá bom, vó. E aí ela falava que Deus, que o Senhor Jesus te deu uma boa hora. Pensa no medo que eu tinha dessa boa hora. Porque eu não entendia. Que boa hora é essa? Que boa hora é essa de ser mãe? E eu comecei a pensar no que Eva passou. Por quê? Ela já tinha pecado, ela já tinha saído do jardim, ela já tinha saído do Éden. E como castigo o Senhor falou, Deus falou, terás dor de parto. Será que Eva sabia o que era dor? Vamos começar por aí, né? Porque eles viviam no jardim, cercado de tudo. Então, no meu imaginário, eu acredito que não existia dor. E de repente, como castigo, você terás dor de parto. O homem, como castigo, terás que trabalhar. E aí vai sustentar os teus filhos. Irmãos, e no decorrer desta mensagem, eu comecei a admirar essa mulher. Porque ela tinha sim Deus que a orientava, mas Deus já não estava face a face. Porque eles já se encontravam fora do jardim. Então essa mulher deu à luz. Como a palavra fala, ela deu à luz ao seu primeiro filho, Caim. Ah, que alegria! Talvez doeu, sofreu. Ah, mas foi... Talvez a única experiência que ela teve ali foi dos animais. Porque a palavra fala, né, que havia macho e fêmea. Provavelmente no meu imaginário, os animais já se procriavam. Então a única referência que Eva tinha era essa. Mas ela teve Caim. E ela teve novamente outro filho, Abel. E eu comecei a analisar qual era a educação que ela dava para os seus filhos. E eu começo a ficar maravilhada com essa palavra, por quê? Ela foi orientada pelo próprio Deus. De uma forma ou de outra, Deus foi o orientador de Eva. Porque a palavra diz que os filhos levaram oferendas ao Senhor, ali o holocausto, eles preparavam o altar e davam da parte para o Senhor. Eles aprenderam com quem? Com Adão. Eles aprenderam com quem? Com Eva. E aí essa mulher, irmãos, vai passando, eu fico imaginando Eva tendo a primeira dor. Primeiro, foi a primeira mulher que engravidou, foi a primeira mulher que não teve orientação de pai, de mãe. Foi a primeira mulher que teve filho, gerou ela 2 filhos, mas de repente, se nós trouxermos, Eva também foi a primeira mulher que sentiu a dor de ter um filho morto. Eva foi a primeira mulher a sentir a dor de ter um filho homicida, um filho assassino. E eu comecei a analisar toda essa palavra, toda essa trajetória de Eva. Por quê? Eva amava Abel. E ela perdeu Abel. Mas Eva amava Caim, que matou Abel. Então, se nós trouxermos, irmãos, para os dias de hoje, quão grande foi a alegria desta mulher em gerar, a alegria em dar à luz, mas também grande foi a dor. A dor dela foi dupla. Por quê? Porque ela gerou, perdeu um e foi morto pelo outro. Então Eva não deve ter sido fácil a trajetória dela.
Mas aí mais à frente os versículos dizem: e o Senhor ainda lhe deu um outro filho. Ela se alegrou no Senhor, porque a palavra diz que Eva, quando teve o terceiro filho, ela se alegrou. Então, pela terceira vez, ela se alegrara no Senhor, porque ela, na imaginação dela, o terceiro filho, que se chamava Sete, era como se Deus tivesse recompensado ela pela morte do outro. E eu comecei a parar e analisar o que Deus faz conosco. Nós que somos mães e mulheres, talvez você é mãe nessa noite, você nunca tenha perdido um filho, mas talvez você tenha perdido um filho para qualquer outra circunstância da vida, que não é diferente. Eu sofri a dor de um aborto e eu falo, é uma dor que dói na alma, é uma dor que dói o corpo, dói a alma e dói o espírito. É uma dor inexplicável. A dor de perder um filho. Isso porque eu tenho a experiência de ter perdido um que eu não vi, que eu não senti. Só estava no meu ventre. E quando eu dei por mim, eu estava em prantos, em lágrimas. E uma dor que não tem como explicar. É uma dor inexplicável. Porém, Deus nos traz um amor de mãe. Um amor que nós não vemos. Ali, como Eva não viu que Caim era um assassino. Nós amamos os nossos filhos, independentemente de quem quer que ele seja. E eu comecei a olhar e pensar que o amor de mãe é como o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande para com as nossas vidas, que eu comecei a imaginar, é um amor como um amor de mãe. Porque uma mãe, ela não tem interesse se o seu filho é bom, se o seu filho é mau, se o seu filho é obediente, se o seu filho é desobediente. Ela não olha isso, ela só sabe dizer, eu amo. Independente de todas as coisas, independente de quem ele é, eu amo. E eu olho e vejo que é assim o amor que Deus tem para com as nossas vidas. E no decorrer dessa palavra eu li a história de uma outra mulher. A irmã Célia está trazendo uma palavra tão assim nesta noite. Irmãos, é a realidade que nós vivemos. É a realidade. Nós somos mães hoje, mas nós queremos... Minhas filhas olharam para mim e falaram, mãe, o que você quer de presente? Eu olhei para elas e falei, eu quero que vocês estejam na igreja domingo. Ah, mas talvez isso não é presente. Para mim é presente. Sabe por que para mim é presente? E é um presente maravilhoso. Eu me emociono em dizer, porque eu criei na presença do Senhor. Ana, quando ela ofereceu Samuel ao Senhor, ela fez um voto. Deus, se tu me deres, eu estarei para criar no teu altar, na tua casa. E ela fez assim. E por que eu pedi como presente? Porque eu criei na presença do Senhor. Nas orações que nós temos em casa, eu disse para elas, não importa aonde vocês forem, enquanto eu tiver vida, eu vou dizer para vocês que existe um Deus. Um Deus que cuida de mim, que cuida de vocês e que cuida de todas, principalmente quando é mãe. Você já parou para analisar o poder da oração de uma mãe? Muitas vezes ela não pode fazer nada pelos seus filhos. Muitas vezes ela está ali. Mas ela sabe que o coração dela, que quando ela bota o joelho no chão, a oração dela é subida ao céu e é ouvida por Senhor Jesus. E esta mulher, nesta noite, eu li esta palavra e eu comecei a meditar. A palavra fala que ela era uma concubina do rei Saul. O nome desta mulher é Rispa. Ela era, vamos trazer para os dias de hoje, uma amante do rei Saul.
E naquela época as mulheres que eram concubinas, elas tinham uma certa preferência. E os reis até preferiam mulheres assim, porque para eles era mais fácil de se separar. Não tinha responsabilidade com uma mulher, como esposa. E aquela mulher, ela teve 2 filhos com o rei Saul. Como os irmãos conhecem toda a história, o rei Saul guerreou muitas vezes, batalhou muitas vezes. E uma das batalhas do rei Saul, ele atingiu um povo chamado Gebionitas. Porém, o rei Saul já era morto. E quando ele morreu, o Senhor Jesus não se agradou, porque Josué tinha feito uma promessa. Eu não sei se você vai conseguir entender a linha de raciocínio, mas vamos lá. Josué fez uma promessa para os povos gibeonitas: não tocarei eu nos teus descendentes, não tocarei eu em vocês, nós não vamos entrar em guerra com vocês. Lá, quando estava Josué, porém o rei Saul assumiu. Quando o rei Saul assumiu, o que ele fez? Ele atingiu aquele povo. Quando ele atingiu aquele povo, ele já era morto. Passou-se os anos, ele já era morto. Porém, lá na frente, Deus havia dado um castigo. Na terra não chovia, na terra havia seca, e o povo estava perecendo. Quando o povo estava perecendo, Davi, já sendo rei, ele foi consultar ao Senhor. Senhor, por que nós estamos nessa calamidade? Por que nós estamos desse jeito? E o Senhor falou: por causa da desobediência. Porque tocaram num povo que fizeram promessa que não ia tocar. Davi, muito esperto, foi lá até os Gebionitas e disse: eu sei que o rei Saul errou com vocês. O que eu posso fazer para consertar isso? Porque nós estamos sendo amaldiçoados. Na terra não vem chuva, na terra não há chuva. O que eu posso fazer? Os Gebionitas disseram assim: nós não queremos ouro, nós não queremos prata, porém nós queremos os descendentes do rei Saul. Quem era o descendente do rei Saul? Os filhos de Rispa. 2 filhos de Rispa, mais o neto de Jonathan. E mais uns netos que ele tinha, num total de 7 homens. Dê nos 7 homens a descendência do rei Saul. E Davi, o que ele fez? Vamos lá, vou cumprir a promessa. Eu só não posso dar Mefibosete, porque eu também fiz promessa com Jonathan. Mas o resto vai todos. Aí entra a Rispa. Ela era concubina, mas ela tinha 2 filhos. Talvez na cabeça dela ela poderia estar meio que protegida. Mas naquela época não existia isso. A irmã Célia está meio complicada. Não. Existia algo naquela época que hoje nós não damos valor. Que muitas vezes nós tapamos os olhos e não vemos descendência. Se aquele povo lá atrás fez uma descendência, fez uma promessa, a descendência inteira dele era atingida. Seja com bênção, seja com maldição. E havia uma maldição que precisava ser quebrada. Porém entrou os filhos de Rispa. Os 2 filhos de Rispa foram mortos. A palavra fala que eles subiram, levaram eles ao pé do monte e os enforcaram. E eu comecei a imaginar a dor daquela mãe. Porque se em um determinado momento ela poderia ter pensado: olha, eu tenho uma certa proteção do rei, porque eu tenho um filho com o rei. Mas de repente o rei já era morto. E por causa do pecado do rei, os filhos delas estavam sendo amaldiçoados. Os filhos delas estavam sendo mortos. Aquela mulher, se ela pudesse fazer qualquer coisa, ela faria. Porque sabemos, como mãe, o que nós pudermos fazer pelos nossos filhos, nós faremos. É como se diz: mexa comigo, mas não mexa com meus filhos não. É mais ou menos isso. Porém, aquela mulher não podia fazer nada. A única coisa que aquela mulher podia fazer era chorar e lamentar a morte dos filhos dela. E acabou, ela não podia fazer mais nada. Os filhos já estavam mortos, os corpos já estavam jogados pelo chão.
A única coisa que ela poderia fazer era voltar para a casa dela e viver o luto dela e viver a tristeza dela. Mas sabe o que a palavra fala que aquela mulher fez? Aquela mulher, ela se cobriu de pano de saco, que significava o luto. Ela se cobriu de pano de saco, estendeu uma tenda e colocou os corpos dos filhos. E os filhos já mortos, aquela mulher zelou pelos corpos dele. De dia, ave nenhuma do céu tocava, e de noite, animal nenhum chegava perto. Por quê? Porque aquela mãe estava zelando dos filhos. Ela não tinha mais nada. Ela só tinha eles. E eles estavam acabados. E ela não podia fazer mais nada. Mas mesmo assim, ela zelou por eles. E aí entra a história. Ela zelou pela morte dos filhos. E a palavra fala que isso começou no mês da primícia, que é mais ou menos mês de abril. E já se estava quase lá no outono, mês de outubro. Quase 6 meses, 5 meses. A Bíblia não é exata ao dizer isso. Ela estava ainda lá, dia e noite, cuidando do corpo dos filhos delas. Mas Davi não deu eles, e a promessa? Davi deu, não era para acabar a maldição? Não era para vir a chuva sobre a terra? Mas não veio. Então Davi ficou sabendo do que aquela mulher fez. Que aquela mulher, ela se encontrava lá cuidando dos filhos mortos, que já não eram mais filhos, talvez já estavam em alto decomposição. E Davi, sabendo daquela história, irmãos, o que ele fez? Ele foi lá, pegou os restos mortais daqueles filhos, pegou os restos mortais de Saul, pegou os restos mortais de Jonathan e de todos os descendentes de Saul que tinham sido mortos. Juntou, entrou na terra dos filisteus, catou todos os cadáveres que havia e enterrou. Num velório digno, num enterro digno, ele fez isso. Irmã Célia, o que você quer dizer com isso? Depois precisou aquela mulher ter uma atitude de mãe, para os filhos dela ter um sepultamento digno. E teve não só eles, mas como todo Saul. Irmã Célia, o que a irmã quer chegar com essa palavra? Não importa onde o teu filho está. Não importa que o mundo está dizendo está morto. Não importa que o mundo está dizendo está perdido, está acabado. Ei, mãe, se vista nesta noite de pano de saco e começa a chamar a atenção do rei, porque aquela mulher, ela fez aquilo. Não importa que estão dizendo, não tem mais jeito, está morto, acabou, não tem mais solução. Existe algo nesta noite, existe o rei dos reis, ele é o todo-poderoso. E ele pode fazer, não lamentai pelos teus filhos, apenas busque ao Senhor. E nesta noite eu estou aqui dizendo, Senhor, como mãe, eu me visto de pano de saco e coloco a minha casa em tuas mãos. Porque eu quero decretar nesta noite para a vida de vocês. Não importa aonde o teu filho está. Não importa. Ele está na droga. Ele está na prisão. Ele está no calabouço. Ele está jogado. Não importa. Ele está na prostituição. Não importa onde o teu filho está. O que importa é que você se vista e se humilhe na presença do Senhor. E na hora certa o Senhor, Ele te exalta. Na hora certa Ele trabalha. Quando tudo estava perdido para aquela mulher, não tinha mais o que fazer, mas ela zelou. E foi através dela, foi através da atitude dela, que toda uma nação alcançou a bênção do Senhor. Porque através disso que ela fez, o Senhor se agradou da atitude do rei Davi. Quando Davi fez isso, o Senhor se alegrou. E através disso o Senhor mandou a chuva para a terra. Uma maldição foi quebrada. E aí eu começo a analisar como nosso Deus é perfeito, né? Deus vai lá, pega, como eu falei no começo de Sara, que
serva para gerar filho para Abraão. Mas saiba que foi da serva do filho de Abraão que veio Jesus. Foi lá da descendência de Ismael que veio Jesus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Olhar para a nossa descendência. Que a nossa descendência nesta noite venha a ser abençoada até 1000 gerações. Se houve alguma maldição, comece a quebrar. Comece a falar: Senhor, eu quebro toda a maldição que tenha ficado lá atrás com meu pai, que tenha ficado lá atrás com meus avós. Eu quebro toda a maldição. Maldição alguma vai chegar à minha descendência. Eu quero declarar nesta noite que seremos abençoados até 1000 gerações. Porque o Senhor, Ele nos deu o poder. O Senhor, Ele nos deu esta liberdade. Já prestou atenção que Deus poderia ter feito Adão gerar? Se Deus quisesse. Se Deus quisesse. Ele teria o poder de fazer. Adão, você vai gerar filhos. Mas Adão poderia ser inteligente. Mas ele não teria a força de uma mãe. Ele não teria a sabedoria de uma mãe. Quando eu falo para você que eu sou uma mãe plena, eu sou uma mãe plena. E eu não falo: ai, a Célia quer se engrandecer. Não. Eu sou uma mãe plena, porque eu sou uma mãe de atitude ali. É assim, é assim. Certo é certo, errado é errado. Porque se eu não for desse jeito, eu perco. E mesmo tentando ser certo, às vezes nós perdemos. Mas está tudo bem. Somos mães. Eu falo, eu fui mãe 1000 vezes melhor mãe da Analice do que da Beatriz. Porque eu errei muito. Eu não sabia. E ainda eu tinha orientação. Mas eu errei. Quando eu tive a Analice, eu já sabia mais ou menos. A Emanuele, aí a gente estraga. Porque já sabemos, aprendemos com uma, fazemos com a outra, e a outra a gente já larga. É mais ou menos isso, num bom sentido. Num bom sentido, entenda. Mas vocês que têm, a Lucimara sabe me dizer isso. Você tem 3 filhos, irmãos. O primeiro você trata ali, ó. O segundo, você trata... Eu já errei com o primeiro, eu não vou errar no segundo. Aí você tem o terceiro, aí eu já errei com o primeiro, eu já errei com o segundo. Eu não vou errar com o terceiro. E nós continuamos errando. Né? Eu fico imaginando qual será que foi os erros que Eva teve. Quais foram? Talvez o erro lá que Rebeca teve. Porque a palavra fala que Rebeca errou. Errou porque ela tinha um filho predileto. Jacó era o filho predileto. Podemos, irmãs, como mãe, ter filhos prediletos? Não podemos. Ah, mas uma sociedade como a nossa temos. Ou muitas vezes nós até temos, nós não queremos admitir. Eu não vou admitir que o meu marido é o filho predileto. Eu não vou. Eu não vou admitir que eu sou a queridinha da mamãe. De jeito nenhum. Mas acontece. Mas que nesta noite nós possamos ter visão do céu. Que nesta noite nós possamos olhar como mãe. Né? Eu falo, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão lindo. Que Ele nos fez perfeita. Ele nos fez mulheres e mães maravilhosas. Erramos? Sim. Não somos perfeitas? Às vezes não. A maioria das vezes sim. É assim que nós temos que pensar. Porque pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Quando nós se dispõe a fazer algo, nós se dispõe. Não, vamos fazer, é para o seu filho? Não, eu não tenho condições de fazer para o meu filho. Não, mas eu vou fazer. Não, não tenho condições. Não, eu vou arrumar condições aonde eu não tenho. Mas eu vou fazer. Eu não tinha condições alguma de fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Mas eu coloquei no meu coração. Vou fazer. Eu não tive, mas ela vai ter. Ah, ó. Ralei, trabalhei. E fiz. Ah, foi para minha glória? Não, foi para a glória de Deus que me deu saúde. E é uma coisa que está guardada para sempre em nossas memórias. Então, mãe é ser assim.
todo tempo. Eu estava aqui olhando o desespero. O meu desespero a semana passada, quando eu vi a Emanuele passando mal. Eu já queria embarracar no hospital. E aí se o Dinho olha para mim e fala, calma, mais brava eu fico. E eu estava ali, minha filha está passando mal, não tem médico. Se demorasse mais um pouco, eu invadir a sala do médico para que ela pudesse ser atendida. Mas lá tinha outras mães também precisando de atendimento. Mas eu estava pensando na minha. É a minha filha. Foi eu que tive. Foi Deus que me deu. E eu falo, Senhor, eu sou grata pela vida da Emanuele. Porque os irmãos é testemunha do que eu passei. Eu perdi um bebê, doeu, chorou. Eu vim diante do altar, falei, Senhor, foi Tu que deu, foi Tu que tirou a mim. Eu quero Te agradecer por tudo. Mas aí quando no meio da tempestade em que eu estava, triste, acabada, lamentando, me sentindo, porque quando a gente perde um filho, como eu perdi, a gente se sente capacitada. E era assim que eu estava me sentindo. E aí aquela tempestade meio que passou, veio Emanuele. Aí eu falo para ela, filha, você é meu bebê arco-íris. É, mãe? É. Porque eu passei por uma tempestade, mas depois da tempestade vem a promessa de Deus, né? Porque Deus terminou o mundo no dilúvio, mas depois que acabou o dilúvio, Deus fez uma promessa para Noé. Olha lá a promessa no céu, o arco-íris. O arco-íris, eu nunca mais vou acabar a terra com água. Então eu louvei ao Senhor pela vida da Emanuele. E eu louvo a Deus, irmãos. Pode me chamar de mãe coruja, sim. Eu não me importo. Eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. E hoje, nesta noite, eu gostaria de convidar. Elas vão ficar bravas, mas eu quero convidar minha família aqui na frente. Meu esposo, a Emanuele, a Annalise. Eu gostaria de convidar um pastor. Eu gostaria que os irmãos orassem pela minha família. Porque a minha família foi Deus quem deu. E eles são tudo que eu tenho nesta noite. Sou grata ao Senhor, sou orgulhosa sim,